Fala galera, bem-vindos a mais um Arena 42 e saiu um trailer muito legal da Fênix Negra, né? Então a gente vai fazer um vídeo de quem é a Fênix Negra. Exatamente, você sabe, vamos se preparar antes de assistir o filme, né? Então bora pro vídeo. Bom, a gente sabe que a Jean Grey é uma das maiores telepáticas do mundo de X-Men. Sim. Na verdade, talvez é a maior, né? Eu acho que é a maior. A questão de mente ela perde pro Xavier, mas telepática ela é maior. Então, mas aí tem a diferença da Jean Grey com a Fênix Negra. Exatamente. É a mesma pessoa, mas só que não. É, só que não. Teve um processo de evolução aí, né? Começa com a Jean Grey, ou a Garota Marvel, como também era conhecida na época. Mas ela começa se desenvolvendo junto com os X-Men, então, até que numa determinada época eles vão para uma missão no espaço. Na verdade, eles são sequestrados por... E o Steve Lang, então, com os robôs sentinelas, sequestram ela junto com os outros X-Men originais, né? Que é aquela equipe original que a gente conhece e que começou toda essa história do X-Men. Né? X-Men Raiz. E essa história, então, você pode começar a conferir no quadrinho número 125 do volume 1 do X-Men, né? 1979. 79. É longe, hein? Mas o quadrinho já era muito da hora, a gente vai pôr aí na tela algumas cenas, então você vai poder acompanhar. Nesse quadrinho ela já era conhecida como a Fênix, mas não a Fênix Negra. Isso é explicado pra gente logo nas primeiras páginas desse quadrinho, né? Se eu não me engano, ali na terceira ou quarta página já do quadrinho, o Steven Lang levou eles pra fora do planeta Terra e eles conseguiram escapar através de um ônibus espacial. Não vou dar muito foco nessa história porque não é nosso objetivo aqui, né? Mas eles conseguem escapar então do vilão através de um ônibus espacial. Só que a cabine do piloto desse ônibus espacial não era muito protegida. Então teve a maior explosão solar da história enquanto eles estavam nessa viagem. Piloto, né? E a Jean estava pilotando o avião. Então, apesar dos outros X-Men atrás terem ficado muito bem protegidos, ela sofreu muita radiação. E aí ela se recusou a morrer. Exatamente. Se recusou por amor. Por amor ao Scott, Ao ao Ciclope. Pois é. Então, nesse processo, inclusive alguns entendem que ela foi resgatada por uma entidade chamada Fênix, mas o que a gente tem explicado nesse quadrinho é que por amor ao Scott, ela negou a morte, ela lutou contra a morte, mas ao sobreviver ela levou junto as consequências de ter sido bombardeado com essa explosão solar, né? Que foi essa radiação toda que atingiu o corpo dela. Então depois de voltar para a Terra, ela começou a experimentar, entender um pouco mais desse novo poder que ela tinha, essas novas forças e habilidades, e foi a partir desse processo então que, ao aceitar quem ela era agora, ela se transformou na Fênix. De Garota Marvel pra Fênix. De Garota Marvel pra Fênix. Inclusive ela experimentou novos poderes, então ela conseguiu fazer várias coisas, salvar o mundo. Sim. E também com isso ela começou a se esgotar, né? Sim, ela fez muita coisa, ela salvou o universo várias vezes. Ela ficou tipo, o que eu posso fazer com isso? E foi tentar fazer tudo, né? Exatamente. E daí, com essa esgotada que deu nela, com esse cansaço, ela teve que enfrentar o Magneto. Uma dessas lutas loucas. Sim, e perdeu. Perdeu e aconteceu o caos. Exatamente, porque aí a história se divide de uma maneira muito curiosa, porque eles estavam combatendo o Magneto numa fortaleza subterrânea dele. Muito louca. Exatamente. E essa construção então desaba. Só que o que acontece? A maioria dos X-Men ficam soterrados pela construção, mas ela e o Fera ficam em cima, porque ela consegue criar um campo de energia e proteger eles de serem atingidos. Então ela salva o Fera, ela e o Fera são salvos e os outros ficam por baixo e escapam também de outra forma. Exatamente, porque tem essa questão, porque ela não sabe, os outros eles cavaram e conseguiram um acesso lá e fugiram. Só que eles acham que os dois morreram e os dois acham que todos eles morreram. E nesse processo eles demoram muito pra descobrir que todos estão realmente vivos. Acho que cada um fugiu pra um lado, sei lá. E a Jean surta e vai sair, né? Vai conhecer o mundo. Porque o que acontece? Ela foi falar com o professor Xavier e os outros X-Men não foram atrás do Xavier. Ela tentou até alguma coisa com o Xavier, né? Tipo, ela se tentou consolar e tal. Exatamente, só que não conseguiu. O Xavier estava focado em outras coisas lá e não deu o consolo que ela precisava. Então ela resolveu viajar por vários lugares do mundo para tentar esquecer disso. E nessa viagem, então, ela conheceu várias pessoas que foram muito legais com ela. Só que a gente vai ver que, na verdade, essas várias pessoas eram uma pessoa só. Ixi, Deus. E essas pessoas, então, na verdade, são o Jason Wingard, que é o mestre mental. O mestre mental. E ele tava tentando manipular ela pra trazer ela pro time deles, né? Exatamente, que era o Clube do Inferno. Que é, tipo, vários humanos ricos e super poderosos e super vilões também. Super vilões. E o esquema deles é que eles têm uma sede insaciável por poder. Como sempre, né? Sempre o vilão é isso, né? Então esse clube existe pra conseguir poder de várias formas, inclusive influenciando o governo
governo atual. Então esse cara começa a mexer na mente dela. Exatamente, ele se faz aproximar como amigos, começa a colocar algumas coisinhas ali, sempre criando a ilusão de que ele é uma outra pessoa. Uma das vezes ele realmente se apresenta como sendo ele. E ele passa então por 6 quadrinhos nessa enrolação com ela, nesse preparo, na verdade, com ela, até que ele atinge finalmente o alvo, o objetivo dele. Ele faz ela acreditar que ela era uma pessoa do século XVIII casada com ele. Com ele, né? Exatamente. E ela era leal ao Clube do Inferno. Ao Clube do Inferno. E também, na verdade, um pouco antes, o Scott já descobriu que ela estava viva. Ah, verdade. No quadrinho 126, se eu não me engano, eles descobrem um ou outro que estão vivos e eles se encontram tentando resolver um problema lá, porque na verdade essa história passa com 2 vilões no começo. Então, através do enfrentamento desse novo vilão, desse outro segmento da história, né? Eles acabam sabendo que os dois estão vivos e se encontram. Então, quando o cara consegue o objetivo dele, aí ela se transforma na Rainha Negra. Sim, no quadrinho 132. Então depois de tudo isso, ela vira a Rainha Negra. Então no quadrinho 134, que é aquele quadrinho que o Dustin aposta especial com o Will no Stranger Things. I'll take your X-Men 134! E perde? E não paga. Não paga. Então, nesse quadrinho, o que acontece? Os X-Men vão atrás da Jean pra resgatar ela, tem uma briga com o Mestre Mental, e o Jason acaba matando a imagem psíquica do Scott. Só que daí, o que acontece? Como ele matou isso, a Jean Grey, em vez de esquecer completamente dele, nunca mais lembrar e concluir o plano, ela é despertada do encanto que ela tinha. Então, ela acorda e começa, de certa forma, a ajudar já o X-Men a vencer o Mestre Mental. Só que isso quebra várias outras barreiras na mente dela. Exatamente, porque o que acontece? Ela volta com os X-Men, mas ela então tem um sentimento sempre... Ela não tem mais a alegria e o amor. A Tempestade até fala, né? Fala. Que ela era sempre controlada, os poderes dela eram sempre controlados pelo amor que ela sentia, principalmente pelo Scott. Só que depois dessas barreiras que o Mestre Mental quebrou, ela só sentia dor, tristeza, depressão, e ela não tinha mais, então, aquilo que limitasse o poder dela como Fênix. E então começou a crescer uma sede insaciável dentro dela, e para satisfazer essa sede, então, ela começa a se permitir ficar cada vez mais poderosa. E a primeira coisa que ela faz depois de todos esses problemas é derrotar os X-Men. Exatamente, ela não mata, mas ela realmente acaba com todos, derrota eles, deixa no chão. Ainda bem. Mas, então, a gente tem aí, nessa hora, então, o nascer da Fênix Negra. E é bem legal que o quadrinho enfatiza, né? Ele fala assim, o sonho morreu... Fênix Negra vive, né? O sonho morreu, a Fênix Negra vive e o universo é seu para fazer o que ela bem quiser. Aí é tenso. E nessa, então, ela decide que já fez o que ela queria fazer aqui na Terra, né? Só que ainda não saciou a vontade dela. E ela abre um portal, como se fosse um buraco de minhoca, um buraco no espaço, e vai para uma galáxia, para um lugar muito, muito distante. Ela, então, encontra uma estrela muito forte, muito semelhante ao nosso Sol. Tipo o Sol. Exatamente. E ela consome essa estrela sem pensar nas consequências, porque ela só queria saciar a sede dela realmente. Nessa parte, ela já tá totalmente cega pela sede de poder dela. Ou seja, todos os seres vivos ao redor... Exatamente, porque o que acontece? Acabou aquela estrela, acabou o Sol de um ecossistema. Esse sistema solar, sem Sol, o que acontece? Morre em poucas horas, né? E ela acaba então com cerca de 5 bilhões de vidas em apenas alguns minutos. Todinha ela volta pra casa dela depois de tudo isso, na Terra, acho que ela sente saudade da família dela, alguma coisa assim. Só que nessa, enquanto ela tá falando com o pai, com a mãe, com as irmãs, ela começa a ler o pensamento deles e começa a ficar meio louca. E daí, nesse processo, a mente dela entra em colapso de novo e a Fênix Negra surge e ela fala que tem que ir embora tudo. Só que nessa, os X-Men detectaram que ela estava lá, principalmente com a ajuda do Professor Xavier, que estava fora da Terra, só que agora já tinha voltado para ajudar a Jean. Então eles resolvem agir e eles começam uma batalha contra a Jean, mas na verdade para tentar salvar ela. Inclusive o Xavier vê que a Jean tá lutando contra a Fênix Negra mentalmente. Exatamente, porque o que acontece? O X-Men, o Professor Xavier e a Jean, eles têm um enfrentamento de mentes ali no mundo psíquico. Então você tem a maior mente do mundo contra aquela que estava como uma semideusa aqui. E eles começam a se enfrentar e o Professor Xavier fala que ele sente a Jean dentro da Fênix Negra lutando contra a Fênix Negra. E ele fala, inclusive, que é só por causa disso que ele venceu, porque sozinho ele não teria conseguido. Você já deu spoiler que venceu, né? Mas a gente tá falando sobre quadrinho aqui, pô. Então a Jean é salva da Fênix Negra, entre aspas, né? Porque assim ela voltou a ser somente a Jean Grey,
O professor Xavier conseguiu restabelecer ali os laços que ela precisava, mas mesmo assim ela não tá salva de tudo. Porque ela matou 5 bilhões de pessoas. Então ela tinha que sofrer as consequências. Exatamente. E é nessa linha exatamente que a Lilandra, então, que é a Magistrix do universo Shi'ar, ela vai julgar a Jean Grey e fala que ela realmente precisa morrer. Só que o Xavier precisa proteger ela e o Xavier então desafia a Lilandra para um desafio de honra, que é a luta até a morte. Pois é. Mas aí a Jean começa a sentir que a Fênix Negra quer voltar. Porque assim, esse desafio envolve todos os X-Men contra a guarda, né, do exército da Lilandra. E a Jean começa a ser ameaçada ali, porque os guardas estão chegando, começam a chegar pra matar ela e tal. Se sentindo ameaçada, a Fênix começa a querer voltar pra proteger ela. E ela vê então um potencial perigo e risco que ela tinha. Aí acontece? Ela resolve se matar. Pois é. Pra proteger tudo. Resolveu o problema. Exatamente, o Scott implora pra ela não fazer isso, mas no final ele acaba entendendo e aceitando. Então a Jean Grey solta um grande poder em cima dela mesma e ela acaba se consumindo. Então depois a gente sabe, vê o corpo dela, sabe que ela morreu. Sinistro. Mas pode ser que não seja isso. Tem outro final alternativo. Né? Exatamente. Esse, na verdade, é o final dos quadrinhos. Só que o que acontece? O final escrito, originalmente, não foi esse. Porque no final escrito a gente tem isso num quadrinho separado, que foi publicado na HQ The Untold Story, da Fênix. A história não contada, né? Exatamente. Que traz aí o final alternativo, como o Felipe falou, dessa história, que na verdade era original, mas não foi o original. Deu pra entender. Enfim, Mas que ela então voltava para a nave destruída, morta, né, na verdade, e a Lilandra então pegava as maiores mentes que existiam no universo dela ali, ao seu alcance, usa uma ferramenta potencializadora de ondas psíquicas, e eles então em conjunto trazem de novo a Fênix à vida, a Jean Grey, né, no caso, só que com os sinais vitais muito fracos ali, quase morrendo, e o X-Men então leva ela pra casa. Só que o próprio diretor que tava fazendo esse arco disse que não seria justo. Ele falou assim, eu não posso ser tão mal a ponto de deixar a morte de 5 bilhões de pessoas sair impune. Então inclusive uma coisa que foi louvada por todos os outros integrantes que estavam trabalhando juntos nesse projeto, nesse arco, ele pediu pra mudar e falou, não tem como, a gente precisa acabar, até porque isso não daria o fecho da história, né? Ela continuaria viva. Então a gente precisa acabar com esse arco dos quadrinhos da Fênix Negra, e nada mais justo do que a morte dela, uma morte sacrificial como punição por todo o erro que aconteceu, né? Ela se sacrificou. Pelo amor, devia morrer de qualquer jeito. Mas então, galera, eu concordei com o final alternativo, que na verdade foi o certo. Eu também, né? Porque a morte dela faz muito sentido. E vocês concordaram? Coloca aí, 1 é pra história que ela morre e 2 é pra história que ela continua viva. Deixa aí nos comentários pra gente, junto com suas impressões também sobre esse filme, se você conseguiu relacionar essa história de alguma forma com o trailer. Não esquece de deixar o seu like aí, 3 segundos pra você e um benefício muito grande pra gente dentro do YouTube. 1 segundo, então, aí tá o desafio. Desce aí, clica. E se inscreve no nosso canal se você ainda não tiver inscrito. Muito obrigado por você estar aqui. Até o próximo. Valeu. Falou.